Fala, boleiro! Fala, boleira! Fala, Europa! Fala, América! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Marcelo Lopes, estou aqui mais uma vez acompanhado da parceira Santiago para mais uma resenha. Fala, Daniel, bom dia, cara. Fala Marcelo e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Boleirão. Achou que tinha terminado? Não terminou não, a gente que deu uma atrasadinha aí na saída do novo episódio, mas estamos aqui firme e forte, a gente esperou, porque a gente tinha que estar no time certo, porque agora o futebol mundial, o futebol sul-americano, o futebol europeu está com suas atenções voltadas para as duas competições mais importantes de cada continente, a Copa América e a Eurocopa. E hoje no programa de hoje, né, no programa atual que você está ouvindo agora, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai comentar nossa opinião sobre a Copa América, sobre a Eurocopa, nossa análise e a diferença entre elas. Será que a América do Sul e a Europa vivem um abismo tão gigante assim como muita gente pinta? Então essa vai ser a discussão do nosso programa de hoje. E claro, gente, a gente vai aqui discutir futebol porque a gente gosta, a gente ama falar desse futebol, principalmente esse futebol de seleção, porque Copa do Mundo está chegando, é no finalzinho do ano que vem. Eu acho que a gente pode ter aí já, né, a partir dessas duas competições acontecendo simultaneamente, a gente já pode ter ali um aperitivo do que deve vir, de quem são os favoritos, quais equipes chegam melhor, né, para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, que será no final do ano, sempre bom lembrar. Então o programa de hoje promete, hein, Marcelo? Vamos falar bastante das melhores seleções do mundo. É isso mesmo, Daniel. Futebol mundial todo voltado para a Europa e para a América também, né? Tudo que envolve as duas principais competições, né? Antes da Copa do Mundo, que é um grande preparo, ainda mais na questão da Eurocopa, né? Que hoje a gente tem as seleções de primeiro escalão do mundo jogando prioritariamente na Europa, então sabemos que a Eurocopa pega fogo e é um grande preparatório para a Copa do Mundo. A gente viu isso na edição passada, né? Que a França foi muito bem jogando em casa, mas acabou perdendo a final para Portugal do homem, que joga e joga, vence e vence, já venceu mais uma vez no dia que nós gravamos esse programa, inclusive, e se tornou o maior artilheiro da história da Eurocopa e é também atual artilheiro da competição, né? Segue o papai, esquece. E tu falou, já abriu o programa já com a parcialidade imensa, né, do nosso fanboy do CR7. Você está falando de recorde, né? Porque a gente aqui teve o recorde quebrado aí na Eurocopa já do Cristiano Ronaldo como maior artilheiro da história da Eurocopa. A gente pode ter recorde quebrado também na Copa América, né? Porque o Messi, se ele jogar os 7 jogos, sei lá, faço a mínima ideia quantos jogos tem a Copa América mudou o formato agora, mas se jogar até a final, ele pode se tornar o jogador com mais jogos na história da Copa América, e o Eduardo Vargas, o jogador do Chile, se fizer mais 4 gols, ele pode se tornar o maior artilheiro da Copa América, o Eduardo Vargas, que é aquele famoso jogador de seleção, né? Porque depois que saiu do Alaú, o Vargas nunca conseguiu render aquilo que a gente esperava realmente dele, mas estamos aí. Então, primeiro vamos falar de Copa América, já que estamos aqui na América do Sul, vamos falar dessa Copa América que deu o que falar até a bola rolar, com essa mudança de sede de última hora, estava marcada aí para a Argentina e para a Colômbia desistiu por causa da guerra civil que estava vivendo, a Argentina teve o número de casos de Covid aumentando, decidiu que não era a melhor escolha sediar uma competição internacional agora. Aí o Brasilzão, que está aí bem, né, está enfrentando bem a Covid, do jeito que a gente sabe, foi lá e abraçou essa Copa América. Mas polêmicas à parte, né, a bola já está rolando, então vamos agora falar de futebol rolando, vamos falar de nível técnico, como diria o Carlos Alberto. Copa América já rolando, 2 grupos divididos aí com 5 equipes cada, lembrando que a gente não tem os convidados nessa edição, né? Até muito por conta de todo esse problema da pandemia, né? Não vieram, acho que tinha 2 equipes, acho que o Catar ia participar novamente, alguma coisa assim, Japão, sempre tem uns países estranhos assim que não tem nada a ver com a América do Sul participando. Para essa edição não vamos ter, né? Temos agora só os sul-americanos e os 2 grupos aí, no grupo A estão Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia. Os 4 melhores passam, né? Então eu acho que provavelmente deve passar Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. E no grupo B, Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela. Esse grupo eu acho que está mais equilibrado aí. Apesar da Venezuela, a gente sabe que historicamente são uma equipe saco de pancada. Eu acho que a geração atual deles é um timezinho um pouquinho melhor. Pode ser que a gente tenha surpresas. Então, Marcelo, vou pedir para você rolar essa bola primeiro, para você dar a sua opinião
sobre a Copa América. O que você acha, o que você viu até pelas rodadas das eliminatórias que a gente teve aí nas últimas semanas? Qual que você acha que é o nível técnico dessa Copa América, que vai recair numa discussão que a gente vai ter lá na frente, daqui a pouco, se para chegar numa Copa do Mundo são seleções bem preparadas, ou então a gente está muito abaixo da Europa? Como é que você está vendo aí? Quais você vê como favoritas a chegar ao título da Copa América? Então, Daniel, agora é hora de soltar o verbo, né? Não tem jeito. Como você perguntou, né? A minha opinião sobre nivelamento, sobre competitividade, para mim está nivelado, mas nivelado por baixo, porque o nível técnico é baixíssimo, não se compara com o nível da Europa hoje, infelizmente. Seleções como o Brasil e a Argentina, que tem material humano incrível, não conseguem se desenvolver por terem péssimos comandos técnicos, então acaba prejudicando como um todo o desenvolvimento do futebol no continente. A gente sabe que é muito complicado você parar para analisar de uma forma ampla, até porque a gente tem bons trabalhos, como o da Colômbia, por exemplo. O Paraguai vem numa crescente. O Chile, a gente sabe que ainda é aquela geração que faz parte do melhor Chile de todos os tempos, bicampeão da própria Copa América. E é muito complicado falar de favorito quando o nível é desse jeito, né? Nivelado por baixo. Então, a gente tem que buscar os times que vão taticamente conseguir surpreender, porque é aquilo, só a técnica hoje não basta, o futebol mudou, a gente sabe disso, e taticamente, né, na questão do nível técnico, do comando técnico, a gente sabe que a seleção brasileira não tem nenhum, que o Tite é fraco e capacitado para treinar a seleção brasileira, não tem gabarito para isso, provou ao longo dos anos. A gente já vai aí para 5 anos de Tite na seleção e não tem nada de novo, não tem inovação, não tem proposta, não tem padrão de jogo. Ele se esconde nas entrevistas, não convoca como tem que convocar, não tem critério nenhum. Então é muito complicado você parar para analisar o nosso Brasil, né, como um todo dessa maneira. E a Argentina é aquelas coisas, né? Time sempre pipoqueiro, não consegue fazer jus à ótima geração que a Argentina tem, porque é um argumento que muita gente utiliza, né? Ah, mas que o Messi é o Noé. Ele carrega um bando de animal, não deveria, porque a geração argentina é muito boa, mas é mal treinada. Então o próprio Messi acaba não tendo tanta culpa nisso, embora tenha dado uma chorada que foi ridícula novamente, já tinha chorado, né, na Copa América de 2019, e agora novamente está chorando, botando culpa em gramado. Irmão, se jogou mal, assume teu BO, segura a tua onda, entendeu? E assume, pô, joguei mal, é isso. Não põe culpa em gramado, não põe culpa em A ou B. Põe a culpa em você que não conseguiu render, pô. Tá vendo o comando técnico da Argentina que é igualmente ruim. O time da Argentina bastante mal treinado, a gente sabe que, né, tinha tudo para alçar voos maiores pela geração boa que tem, mas não tem, né? E como eu falei no início, Colômbia, Paraguai, Chile, Uruguai são seleções que eu vejo assim, mesmo não tendo o aporte, né, o material humano que tem Brasil e Argentina, são sim bem treinados. Eu gosto muito do trabalho do Oscar Tabares no Uruguai, gosto muito. Gosto muito dessa reformulação da seleção paraguaia também, acho interessantíssima. Acho que o Chile tem tudo para chegar também. O Chile é aquele que não pode deixar chegar, que eles vão gostando da competição, assim como foi em 2016 na Copa América do Centenário. Então é aquilo, não pode dar brecha. A Colômbia, a gente sabe que desde 2014 ali, né, até antes das eliminatórias, aquela geração do Falcão Garcia, Fred Guarín e companhia, sempre aproveitando muito bem as oportunidades que tem, conseguindo desenvolver um bom futebol. Então, eu acho que os favoritos são esses. Na minha opinião, eu tiro o Brasil e a Argentina, mesmo sabendo que eles podem, né, até pelo material humano, conseguir surpreender e carregar o fraquíssimo comando técnico de ambas as seleções e conseguirem chegar ao título, mas eu não apostaria. Eu colocaria minhas fichas em Colômbia, Chile, Uruguai ou até o Paraguai correndo por fora. Mas se é para apostar em um, eu vou apostar que dessa vez quem vai levar vai ser a Colômbia. Polemizei. Opa, e a gente gosta da polêmica mesmo, e polemizou demais, polemizou inclusive comigo, que não consigo ver a menor chance que não seja de um outro país que não seja o Brasil a ganhar essa Copa América. Para mim, o nível, e as eliminatórias estão provando isso, que o nível técnico da seleção brasileira comparada a das outras está muito, muito um abismo de diferença entre o Brasil e as outras seleções, inclusive a própria Argentina,
que tem ali uma geração que a gente tem ali aquela tá uma troca de geração, né? Alguns jogadores da geração antiga já foram embora, por exemplo, como Mascherano, mas ainda tem um Agüero que também nunca jogou bem na seleção, mas tem ali agora novos jogadores surgindo, o Ángel Correa do Atlético de Madrid, o Lautaro Martinez, tem o Paredes, né? Jogadores que se destacam no clube, mas não conseguem se destacar na seleção. Mas para mim o time da Argentina é muito ruim. A gente vê um jogo da Argentina, a gente quase dorme, porque é um time sem intensidade, sem gana de querer ganhar. As outras equipes podem até ser bem treinadas, como você falou, o Paraguai. Eu gostei do que eu vi do Paraguai, por exemplo, no jogo contra a seleção brasileira. O Almiron é um bom jogador, o Romero, dentro da seleção paraguaia, também se transforma. A gente conhece ele aqui da época que ele jogou no Corinthians. Mas, para mim, apesar disso tudo, o Chile é bem também numa transição de geração, né? Porque teve aquela geração bicampeã da Copa América, mas essa mesma geração bicampeã da Copa América não conseguiu se classificar para a Copa. Então a gente está ali nessa meio de troca. O Vidal é aquela coisa que já está mais veterano, tem o Vargas que dentro da seleção resolve. Então eu acho que o nível técnico é abismante entre o Brasil e o resto das seleções. Eu acho que o Brasil deve ganhar com certa facilidade, com certo pé nas costas, essa Copa América, apesar de eu ainda ver, sabe, olhar para a seleção brasileira e pensar, podia dar mais. Eu acho que é uma seleção que dentro da América do Sul vai sobrar, como tem sobrado nos últimos anos. Inclusive, acho que desde que o Tite assumiu, pelo menos isso ele conseguiu implementar aqui na América do Sul, essa soberania do Brasil dentro da América do Sul. Mas o que me preocupa é quando o Brasil for chegar para jogar a Copa do Mundo. Eu acho que esse futebol que o Brasil tem jogado hoje é um futebol que é suficiente para sobrar aqui na América do Sul, mas quando a gente for enfrentar uma seleção europeia, eu acho que a gente vai sofrer como a gente sofreu, por exemplo, na última Copa, encarando uma Bélgica que, apesar de ser uma boa seleção, historicamente ainda é uma seleção bem mediana, né? Então, apesar de ter bons nomes, ainda é pela história toda, uma seleção mediana. E aí o Brasil está conseguindo sofrer contra as seleções europeias, porque não enfrenta também seleções europeias, porque eles se fecharam lá no clubinho deles, lá que eles disputam Liga das Nações, Eurocopa, eliminatória para lá, eliminatória para cá, fora o problema da pandemia, né, que fez as seleções também jogarem muito menos, mas acredito que o Brasil chega como um completo favorito para essa Copa América. E aí a gente vai ter que falar aquela coisa, né? Você, como a gente já sabe, como toda a nossa audiência sabe, é bem crítico do trabalho do Tite. Eu tenho um pé atrás, mas eu não acho esse trabalho horroroso. Eu acho que o time tem certo padrão tático, não que eu concorde com o padrão tático do Tite. Eu acho que certas escolhas ainda são, sabe, ele insiste até hoje com o Alexandro. Eu não gosto do Danilo como lateral direito. Eu entendo o funcionamento do Danilo dentro da função tática do Tite, mas eu não gosto do estilo de lateral que é o Danilo. Mas a gente também não consegue renovar essa seleção, a gente não consegue. A gente tem aí jogadores, até uma seleção olímpica bem boa, bem montada, com jogadores de qualidade, mas, por exemplo, a lateral direito eu ainda não consigo enxergar jogadores soberanos. Então, sei lá, será que o Daniel Alves vai continuar sendo a nossa alternativa até a Copa? Então, e fora os outros jogadores, eu acho que o Fred, apesar de ter certo destaque no Manchester United, eu não acho o jogador também para ser titular. O melhor Brasil que eu gostei ali nesses últimos jogos da seleção foi o Brasil contra o Paraguai, no início do jogo do Paraguai, que inclusive acabou sendo o Fred titular, mas eu até tentaria colocar o Paquetá ali naquela função de segundo homem do meio de campo com o Casemiro, Paquetá, e aí o Neymar ficou ali mais como meio de campo, solto ali, meio que armando, e ali o Richarlison na esquerda, o Gabriel Jesus na direita e o Firmino no meio. O Firmino, para mim, não conseguiu atuar bem contra o Paraguai, aí eu tentaria colocar ali o Gabigol como uma forma de colocar um centroavante ali, porque o Firmino tem uma atuação meio fantasma, mas eu acho que a seleção brasileira, com a convocação que tem, né, a atual convocação, já que não dá mais para mudar agora, eu tentaria colocar assim. Eu acho que o Brasil vai ganhar com certa facilidade, hein, Marcelo? Eu não estou muito com esse pessimismo aí, seu não. Apesar de outras seleções estarem melhorando aí o seu nível, eu acredito que a seleção brasileira ainda está com um certo nível bem acima das outras. Eu acho que o Uruguai, por exemplo, tem Suárez e Cavani, mas o resto do time é bem mais ou menos. Inclusive, o Uruguai passa por uma crise dentro do futebol uruguaio, né, dentro do futebol local, sem precedente, porque tanto o Nacional quanto o Peñarol do Uruguai não estão de mata-mata da Libertadores. Então a gente vê um apequenamento dos times do Uruguai, que são gigantes. É uma geração que eu já vi até gente elogiando os jogadores da convocatória do Uruguai, mas eu não consigo ver esse timaço todo
do Uruguai. Eu acredito que seja Suárez e Cavani, um ou outro ali, mas eu não consigo ver também esse time chegando com grande força, principalmente na Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil é o único que pode tentar fazer alguma graça na Copa do Mundo, e mesmo assim eu acho que ainda está bem abaixo de alguns dos principais europeus, como França, como até a própria Inglaterra, que a gente sabe que no final vai peidar na Copa do Mundo, porque esse é o feitio da Inglaterra, até mesmo Portugal. Estou vendo essa geração portuguesa muito boa. E aí, se você não tiver mais nada para falar de Copa América, a gente já pode emendar nesse assunto de Eurocopa, porque acho que a gente tem algumas seleções bem interessantes para falar aí da Eurocopa, né, Marcelo? Não, tranquilo, vamos para a Eurocopa sim, até porque é uma competição que Gabriel Barbosa disputa, não é uma competição que me interessa tanto, não. O nível já caiu muito por baixo ao ter esse tipo de atleta, né, entre aspas, na competição. Então, todo o nosso carinho, a gente já teve o Marcelo aqui distribuindo carinho e afeto para o Tite. Faltava esse afeto aí para o Mister Gabriel Barbosa, Mister Gabi, que Gabi é uma péssima escolha de carreira para ele. Ele deveria ter deixado Gabriel Barbosa, Gabigol, sei lá, mas Gabi ficou muito ruim. Então, vamos falar de Eurocopa, porque a Eurocopa está aí rolando também, né? Em várias séries, a Eurocopa, a Europa, que alguns países está aí com a Covid mais controlada, a gente já está conseguindo ver até público nos estádios. A gente viu aí Hungria e Portugal com um país com o estádio lotadaço ali, cheio de gente, uma festa bonita, né? Então, à medida que a gente vai melhorando essa situação, a gente já está conseguindo ver a volta do público nos estádios, em alguns países mais, outros países menos. A gente tem aí 24 clubes na Eurocopa, dividido em 6 grupos. Se a minha matemática não tiver errada, é exatamente isso. No grupo A temos aí Itália, País de Gales, Suíça, Turquia. No grupo B, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, Rússia. No grupo C, Áustria, Holanda, Ucrânia, Macedônia do Norte. No grupo D, República Tcheca, Inglaterra, Croácia e Escócia. No grupo E, Eslováquia, Espanha, Suécia e Polônia. E no grupo F, o melhor grupo de todos, vamos ser sinceros aqui, Portugal, Alemanha, França e Hungria. Marcelo, esse grupo da morte, Portugal, Alemanha e França. Lembrando que são 4 clubes cada um, né? Mas além dos 2 melhores que passam direto, tem melhores ali, terceiro colocado, que vão acabar passando. Então, provavelmente pode ser que esse grupo F passe todo mundo, apesar de ser o grupo da morte. Cara, como é que tá a tua expectativa para essa Eurocopa? O que a gente já viu aí, né? Já tem uma primeira rodada rolando, o que você já viu que te surpreendeu, o que te chamou a atenção? A Itália ganhando também, teve gol do meio-campo, Bélgica também ganhando. A gente teve também aquela situação toda do Eriksen, né, cara, que assustou bastante a gente ficou bastante preocupado, não só a gente, como todo mundo do futebol. Tivemos também a Holanda já ganhando, a Inglaterra aí, que a gente sabe que vai peidar no final, mas também ganhou da Croácia na primeira rodada. Espanha empatando em 0-0 com puro suco de dinizismo, né? 70 e não sei quantos por cento de posse de bola, 30 chutes para gol e 0-0. Então, o que você está achando dessa Eurocopa? Qual que é a sua expectativa para essa competição? Diferentemente da Copa América, a Eurocopa é nivelada por cima, né? Então a gente sempre espera um nível melhor de competitividade, de futebol, né? De modo geral. E é o que eu vi nesses primeiros jogos, eu gostei do que eu vi. Tem algumas seleções que eu queria muito destacar, que são seleções que eu acho que vão chegar mesmo, que tem chance. Que é a Itália, que voltou com tudo, cara. Essa geração nova da Itália aí tá excelente. A gente tem o Donnarumma, que é muito bom, Jorginho, campeão europeu, Pellegrini, Verratti, Belotti, Chiesa, Immobile, Insigne e geração italiana, em contraste com jogadores experientes, né, que estão ali para compor, Bonucci, Chiellini também, para ajudar. A gente tem o Emerson, né, brasileiro, atualizado, Tolói. Além da Itália, a gente tem a Bélgica, né, que já é uma seleção que desde 2012, 13 ali já vem numa crescente pela geração ótima que tem. 2 Copas do Mundo no currículo, jogadas com mais casca, mais experiente. Vem da última Euro, vem forte. Uma seleção que chegou às semifinais de Copa do Mundo, nos eliminou com muita justiça, né? Muito mérito deles, apesar de ter bastante demérito nosso também, mas muito mérito deles. Grandíssimo futebol joga a Bélgica, já tem a sua primeira vitória com um monstro que é o Lukaku, que acredito eu vai ser um dos jogadores que vai disputar firme a artilharia da Euro esse ano. E vale a pena destacar também a Holanda, que é uma seleção que também não jogou a última Copa do Mundo, mas a gente sabe que é uma seleção que sempre vem forte, uma seleção que tem ótimos nomes, uma ótima geração, muitos jogadores jovens que têm bastante qualidade. A gente viu nesses últimos Ajax, nos últimos anos, que revelou ótimos jogadores que hoje jogam nos principais clubes do mundo, e é um grande plantel.
A gente tem a Inglaterra, né, que, como o Daniel bem citou, é o que nada, nada e morre na praia, mas sabe que pode surpreender também, né, pela geração que tem, pelo talento individual de alguns jogadores. Harry Kane é outro jogador que pode vir forte para artilharia. Vamos acompanhar. Eu queria citar a Croácia, né, do meu amigo Eduardo da Silva, que está como embaixador, tá lá. Um salve, Eduardo. Tamo junto. Se você está ouvindo esse podcast, é nóis. Grande atacante aí. Passou pela seleção croata por muitos anos, brasileiro naturalizado e um amigo que eu fiz no meio da bola. E quero citar também a Espanha, que, como o Daniel bem falou, né, segue com seu estilo de jogo, aquele tic-tac, a identidade da Espanha já, mas que infelizmente não foi efetivo no primeiro jogo. Pode ser que seja nos próximos, está num grupo bem tranquilo, né, ligeiramente tranquilo, então não deve ter dificuldade para se classificar. E o grupo F, que é o grupo, né? Porque é o grupo que tem atual campeã mundial, a Alemanha, que sempre vem forte também, e antes da França era campeã mundial, base do Bayern de Munique, que é um time que tem quebrado todos os recordes possíveis, né? Essa temporada não foi das melhores, mas na última a gente viu o que aconteceu, o estrago que eles causaram, o quanto essa geração é boa, em contraste com grandes jogadores que foram campeões mundiais em 2014, que tem já anos de seleção alemã nas costas, e Portugal do homem, né? Atual campeã, uma puta de uma geração. Que geração essa geração portuguesa? Que jogadores, cara, que grupo. Além do homem, né? GOAT, Cristiano Ronaldo, que hoje fez mais uma exibição de gala, aos 36 anos. Critiquem mais. As pessoas criticam o homem, mas esquecem que o jogo já está rolando. Criticaram o homem no começo, o homem acabou com o jogo. Esquece, se tornou hoje, como eu bem falei no início, maior artilheiro da história da competição. É o dono da Europa, maior europeu da história, maior jogador da história. Respeitem a besta enjaulada com ódio. GOAT, melhor de todos os tempos, Cristiano Ronaldo. E, na minha opinião, vem para o bicampeonato. Já deixa aqui falando que Portugal, a geração de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Jota, João Félix, Rubem Dias, André e Bernardo Silva, João Cancelo, Renato Sanches vão vir para o bicampeonato. Não vai ter para ninguém. Vai dar Portugal de novo. Bicampeonato de Portugal. Daniel, agora eu quero saber a sua opinião e seu palpite também. Minha opinião é bem menos acalorada, né? Até porque eu não tenho nenhum tipo de ligação com nenhuma com nenhuma seleção da Europa, tirando a Hungria, que eu gosto muito por causa da bandeira, né? A bandeira ali vermelha, branca e verde eu me identifico, eu acho bem bonitinha. Mas, cara, algumas seleções que eu gostaria de dar destaque para ser campeã. A França, que é atual campeã do mundo e vem com um timaço, um time que tem Mbappé no elenco e o Griezmann que resolve jogar na seleção, né? Pelo menos na seleção ele sabe jogar. E fora os outros jogadores ali, o Kanté. Daniel, só um adendo sobre a França, que a França acabou de contar com o retorno do Gil do Vigor para o ataque. O Benzema. Benzemito voltou, né? Tem um Benzema de volta aí, o Benzema que a gente tá vendo aí, se não tiver no auge, é um dos melhores momentos da carreira dele, apesar da idade já um pouquinho mais avançada, né? Então a França vem com um timaço. Não tem como tirar ela. Portugal, eu vou falar com um pouquinho menos de empolgação aí que o nosso amigo Marcelo falou, mas Portugal vem com um timaço também. Como ele falou, Cristiano Ronaldo, né, comandando todo mundo ali. O Diogo Jota, o Bruno Fernandes, o Rubem Dias. O João Cancelo meteu o pé, né? Acabou tendo Covid, não vai poder jogar, mas também é o lateralzaço. Então, o Rafael Guerreiro. Então, é uma geração muito boa. É uma geração para ficar de olho, que dá para vir aí. Não sei se, por exemplo, a Copa do Mundo se já consegue competir bem, mas eu acho que para essa Eurocopa acho que dá para ficar de olho ali, sim. A Alemanha, eu acredito que corre um pouco por fora. A Alemanha não vem de bons resultados ultimamente. Vai para essa troca de treinador, né? O Joachim Löw está na sua última competição com a seleção alemã. Vai entrar o Hans Flick, que era o treinador do Bayern de Munique essas duas últimas temporadas. A Alemanha não vem, está nessa troca, nessa transição de geração, né? Então ainda não conseguiu acertar muito bem. Tem ali bons nomes como Gnabry, como Sané, o Kimmich. Volta ainda com gol da Alemanha no momento que eu estava falando, o Hummels meteu gol contra a França. Isso é que é time perfeito para o momento que a gente estava falando, mas eu acho que essa transição da Alemanha, com o contra do Hummels à parte, eu acho que ainda vai esperar, ainda vai brecar essa chance de título. A Espanha vinha com uma geração muito boa, inclusive campeã de base, né, de Eurocopas
de sub-21, sub-19, não sei exatamente qual sub. Então também vem nessa transição de geração. A gente está vendo aí, por exemplo, o Sérgio Ramos não está jogando, tem um Busquets que já é um Busquets abaixo. Então a gente vê essa geração que foi campeoníssima, com a Espanha já dando adeus e novos garotos entrando. Tem o Rodri aí do Manchester City, tem outros jogadores assim, o Dani Olmo, tem o Pedro do Barcelona, o Ansu Fati, que não, acho que não está disputando essa Eurocopa, mas também já é uma nova geração. A gente vê a Espanha tentando se reconstruir. E a Itália, como você falou, cara, é uma Itália que realmente não está lembrando de nada a última Itália que não conseguia nem se classificar para a Copa do Mundo. A gente tem que lembrar que a Itália na Copa de 2010, 2014 não passou da primeira fase, e na Copa de 2018 não foi para a Copa. Então está tendo que remodelar completamente e já chegou batendo na Turquia por 3-0 ali, com uma geração muito, muito interessante. O Immobile, que foi chuteira de ouro da Europa há poucos anos atrás, o Insigne, lá que faz um trabalho muito bom no Napoli. Então, olho na Itália e a Inglaterra, que apesar de todas as brincadeiras que eu fiz, a Inglaterra vem com um time muito bom. Tem o Mason Mount, tem o Phil Foden, tem até mesmo o Sterling, né? Você gosta ou não gosta do Sterling, o Sterling tá lá. O Harry Kane, que é um jogadoraço, é o líder dessa seleção, ele pode, sim, através ali dos gols que ele faz, levar essa Inglaterra bem longe, né? E é a Inglaterra que tem uma liga muito forte, então isso pode ajudar na questão de nível, né? Porque a maioria dos jogadores convocados para essa Eurocopa vieram da Liga Inglesa. Então pode ser que, de alguma forma, o nível de competitividade que os jogadores ingleses têm durante toda a temporada pode ser que ajude. A Bélgica, como você falou, acho que vem um pouco por fora, ainda por ser a Bélgica, né? Ainda por não ter essa camisa toda que tem. Tem o De Bruyne, que é o principal jogador deles, que está meio que voltando ainda por causa daquela lesão que ele teve lá na final da Champions League, que ele ferrou lá com a cara dele. Então ele ainda está entrando fisicamente ali no time, mas tem o Lukaku, que é um jogadoraço, e tem toda essa geração belga, famigerada geração belga que a gente conhece. E eu acredito que o título, falando agora de nível técnico, mas de nível para título, eu acredito que o título fica entre França, Portugal, vou colocar 3 times, França, Portugal e Itália. Acho que o ressurgimento da Itália, quem sabe a Itália possa surgir aí. Acho que essas 3 equipes são as melhores, não necessariamente as melhores, mas acho que são as que vão brigar assim por título. Acho que França e Portugal são as melhores, e a Itália vai vir aqui meio que com sangue nos olhos, querendo se reconstruir. Então acho que a Itália vai chegar forte também. Eu acho que estou apostando nessas 3 equipes. Mas é um nível realmente, como você falou, cara, bem alto mesmo. Se você for comparar com a América do Sul, as seleções medianas da América do Sul e da Europa, elas não têm nem comparação, cara. Não tem comparação nível tático, nível técnico que, por exemplo, uma Áustria, uma Polônia pode colocar para cima uma Bolívia, não, Bolívia e Venezuela é um pouquinho pior, mas do Equador, de um Peru. Eu acredito, sei lá, que o Chile, a Colômbia possa fazer uma frente a uma ou outra, mas eu acho que o nível técnico de Eurocopa está bem acima da Copa América, e eu acho que a América do Sul tem que prestar atenção, tem que abrir o olho, porque se a gente formar, eu já vi um monte na internet, aquelas seleções, vamos ver, comparar a seleção da Eurocopa com a seleção da Copa América. O titular, eu já acho que a Copa da Eurocopa já é melhor. E a seleção da Eurocopa, ela consegue formar 1, 2, uns 3 times assim, com nível altíssimo. Eu não vejo isso na Copa América. Eu acho que os melhores jogadores da Copa América estão monopolizados entre Brasil, Argentina e Uruguai, com certo predomínio de Brasil e Argentina. E quando a gente viu que muitas vezes, quando chegam nas seleções, acabam não atuando da melhor forma possível. Então, eu acho que, além disso tudo, além de falar da Eurocopa, eu acredito que o nível entre Copa América e Eurocopa está bem ali, bem... Como eu falei do Brasil para o resto do time da América do Sul, um abismo, eu acho que há um abismo entre o nível das seleções da Europa, no geral, e o nível das seleções da América do Sul, Marcelo. Concordo plenamente com você, Daniel. Tem um abismo enorme, enorme mesmo, desproporcional. E a culpa disso é totalmente dos dirigentes que não abrem o olho para esse tipo de situação, que é complicado, a gente sabe disso. Mas é aquilo, né? Não tem planejamento, não contrata corretamente o treinador para gerir a seleção, é um caos político dentro da federação. São muitas coisas que envolvem e refletem no campo. Na Europa, a gente tem um futebol profissional na gestão, na forma de jogar, no padrão, e aqui muito se parece com o futebol amador.
E com amadorismo não se ganha a Copa do Mundo, nem chega para disputar. No máximo, você consegue fazer uma frente ali com seleções mais fracas, mas quando pega uma seleção realmente preparada, toma bola. Assim como tomou bola em 2018, assim como tomou bola em 2014, assim como tomou bola em 2010 e em 2006. País do retrocesso, continente do retrocesso. Enquanto for assim, a Europa vai ganhar todas as Copas do Mundo. É isso, Daniel. Então você cravou, a gente já cravou tanto campeão, né? Não, eu não cravei campeão, né? Então deixa eu cravar um campeão. Eu acho que a França vai ser campeã da Eurocopa e o Brasil vai ser campeão da Copa América. Você falou que a Colômbia, né, vai ser campeã da Copa América e Portugal vai ser bicampeão da Eurocopa. Eu acho que é isso, né? Eu acho que dá para ter algum outro assunto aí que você queira abordar, porque eu acho que foi uma conversa interessante, bacana. Eu acho que é muito bom a gente ficar de olho nisso, porque tem até certo ponto, eu achava muito que a Europa ela estava muito acima do Brasil em questão assim de seleções. Vendo as seleções jogarem entre elas, eu acabo mudando às vezes um pouquinho a opinião, porque a gente não vê nenhuma seleção assim, pô, espetacular. Em nível exibicional, até porque é por conta da pandemia, as seleções estão jogando menos, e também porque às vezes não encaixa mesmo o jogo, é pouco tempo de treino. Eu acho que o Brasil, se ele quiser tentar realmente brigar, o que eu acho muito difícil mesmo, muito difícil o Brasil chegar como um dos favoritos para a Copa do Mundo do ano que vem, se ele quiser Só tentar demitido o brigar, vai tentar Tite. se garantir nisso. Não, eu não acho que demitir o Tite vai ser a solução, porque eu não vejo nenhum treinador aqui no Brasil com mais capacidade que ele para mudar toda uma geração em um ano. Eu acho que a gente sofrer até 2022, quem sabe, e depois a gente tentar olhar, cara, para a Copa de 2026, porque eu acho que em um ano agora, com pouquíssimos jogos de seleção que estão acontecendo, eu acho que vai ser muito difícil algum outro treinador fazer um milagre com essa seleção a ponto de colocar a gente entre as principais favoritas. Eu acho que o Brasil vai ter que ir naquela de aquele jogo mesmo, pô, vamos tentar fazer um jogo parelho, botar um golzinho ali e depois se fechar, porque eu não tô conseguindo ver essa seleção brasileira com nível de exibição para chegar e ganhar uma Copa do Mundo, não, mas eu também não vejo as equipes europeias, em comparação, por exemplo, com o Brasil, jogando um futebol melhor. Eu vejo gerações melhores, assim, uma mão de obra melhor e mais preparada. Eu não vejo o Brasil hoje já com garotos prontos para decidir. Esses garotos, por exemplo, que estão na seleção olímpica, eu não vejo eles, um Rodrigo, o Antony, o próprio Pedro, eu não vejo eles ainda chegando numa seleção principal e decidindo, mas eu acho que é uma geração que a gente tem que trabalhar, porque eu acho que é uma geração olímpica bem interessante, são jogadores bem interessantes, fizeram jogos interessantes, apesar de ter perdido para Cabo Verde, né? Mas eu acho que fizeram jogos interessantes, eu acho que é uma boa a gente olhar. Eu acho que até, inclusive, para essa seleção, para essa convocação de agora. Com certeza, Daniel. Assina embaixo o que você falou. Realmente são pontos interessantes mesmo para a gente olhar, um olhar clínico, né? Porque a gente sabe que a seleção olímpica é nosso futuro, então a gente sempre tem que olhar para o futuro com essa expectativa, né? E esses garotos estão jogando uma bola que faz a gente ter boas expectativas. E eu gosto de Jardine. Já falei isso em outro programa aqui, particularmente gosto do trabalho dele. Sempre achei ele bom treinador, desde a época de São Paulo. Mas, assim, não tem nenhuma versão ao trabalho dele, não. Acho que ele trabalha bem. Resultado contra o Cabo Verde normal acontece. Mas são excelentes peças. São peças que poderiam estar na principal, inclusive, como eu bem falei em podcasts anteriores. No mais, não tem mais nada para frisar, então é isso, galera. Infelizmente chegamos ao final de mais um programa. Gostaria de agradecer a você, sim, você, que é o cara, que é a mina que nos acompanha, que é brabo, que é braba, que está nos dando engajamento, que está dando os melhores feedbacks e está nos seguindo há mais de um ano nessa doideira. Tamo junto, galera. Tudo nosso e até a próxima. Apito final no Boleirando de hoje. Muito obrigado pela audiência em mais um podcast Boleirando. Esperamos que tenham gostado dessa discussão. E não deixe de participar também. Fale aí o que você achou, o que você está achando dessa Copa América, o que você está achando dessa Eurocopa, como é que estão as seleções aí para chegar para a Copa do Mundo. Não deixe de participar, comenta lá, fala mesmo sobre o assunto, que a gente quer ouvir vocês também. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma companhia e mais um podcast. Você fica ligado aí que
Qualquer momento tem episódio novo. Siga nossas redes sociais, todas, Spotify, Twitter, Instagram, Facebook, tudo que puder, YouTube. Segue lá a gente em todas as redes sociais, que do nada a gente pode surgir com um episódio novo do Podcast Spoilerando. Valeu e até a próxima! Valeu!